O céu cinzento de final de março pairava como um manto sombrio sobre o cemitério das Oliveiras, refletindo os rostos entristecidos daqueles reunidos ao redor do pequeno caixão branco. O funeral de Clara Mendes, de apenas 6 anos, havia atraído quase toda a população de Vila Serena. A dor coletiva era palpável no ar fresco da primavera. Rodrigo Mendes permanecia imóvel ao lado do caixão de sua filha, uma casca vazia do homem que fora apenas dias antes. A cerimônia estava chegando ao fim quando a comoção começou. O imponente pastor alemão irrompeu pela multidão, ignorando os comandos de seu condutor uniformizado. Thor, o cão da unidade K9 da polícia, correu em direção ao caixão com determinação absoluta, provocando suspiros chocados entre os presentes. Em um movimento fluido, o pastor saltou e se posicionou diretamente sobre o pequeno caixão branco, seu corpo tremendo, mas resoluto. "Tirem esse animal daqui!" Alguém gritou enquanto o policial se aproximava, constrangido, com a guia na mão. Mas quando tentou remover Thor, o cão mostrou os dentes, algo que nunca fizera com seu condutor. À margem da multidão, uma figura vestida de couro observava tudo. Um homem com o rosto parcialmente coberto por uma barba grisalha e óculos escuros. Miguel Santos observava o comportamento do cão com crescente intensidade. Seus olhos treinados militarmente se estreitaram. Algo não estava certo. O cão não estava apenas de luto. Ele estava alertando. E Miguel Santos sabia exatamente o que isso significava. Clara Mendes sempre fora uma centelha radiante de luz na pequena cidade de Vila Serena. Com apenas 6 anos, possuía uma sabedoria e compaixão que pareciam ir muito além de sua idade. Seus cabelos loiros mel, frequentemente presos em tranças desiguais, e olhos que variavam entre azul e cinza, dependendo de seu humor, faziam com que todos se sentissem especiais, mas sob sua alegria exterior havia uma luta diária. Desde os 3 anos, quando o mesmo acidente de carro que tirou a vida de sua mãe lhe causou uma lesão cerebral traumática, Clara batalhava contra a epilepsia. As crises vinham imprevisivelmente, roubando momentos de sua infância a cada episódio. Ainda assim, ela mantinha um otimismo inabalável, especialmente quando se tratava de animais. "Os animais não olham estranho quando você cai", ela disse certa vez ao pai. "Eles só esperam você se levantar." Rodrigo Mendes havia sido um veterinário respeitado antes da tragédia. Aos 42 anos, os fios prematuros de prata em seu cabelo escuro e as linhas profundas ao redor dos olhos contavam a história de um homem que envelhecera décadas em apenas 3 anos. Após perder sua esposa Helena, Rodrigo fechou sua clínica, incapaz de suportar as constantes lembranças de como a haviam construído juntos. Ele se dedicou inteiramente aos cuidados de Clara, trabalhando em casa como transcritor médico, entre consultas intermináveis e internações hospitalares. As contas médicas aumentavam, assim como o medo constante de que um dia uma crise pudesse levar sua filha. Suas mãos, outrora firmes o suficiente para cirurgias delicadas, agora frequentemente tremiam quando ajudava Clara com sua medicação. Um dia de cada vez. Sussurrava para si mesmo todas as manhãs, o mantra favorito de sua esposa, tornando-se sua oração desesperada. Thor chegou às suas vidas como uma criatura destruída, um filhote de pastor alemão descoberto com costelas fraturadas e queimaduras de cigarro, evidências de crueldade inimaginável. E havia também Miguel Santos, um homem cuja aparência rude escondia profundezas inesperadas. Com sua jaqueta de couro gasta coberta de patches de clube de motociclistas e braços marcados por tatuagens militares desbotadas, Miguel tinha uma figura intimidadora. Poucos em Vila Serena sabiam que o motoqueiro rude era, na verdade, o irmão, distante de Helena Mendes, um ex-médico de combate do exército, cujo caminho de autodestruição após o serviço lhe custara as conexões familiares. Ainda menos sabiam sobre o incidente que o enviara à prisão.
agredir o Dr. Marcos Silveira depois que o médico recusou tratamento de emergência a uma criança do lado errado da cidade. O dia que mudou tudo amanheceu límpido e claro, exatamente 3 anos após a morte de Helena. Rodrigo temia o aniversário há semanas, observando Clara ficar cada vez mais quieta conforme a data se aproximava. O ritual que estabeleceram envolvia visitar a trilha favorita de Helena nas colinas do vale, onde flores selvagens pintavam a paisagem. Este ano, Clara insistira em levar um pequeno buquê de dentes de leão, escolhidos a dedo, porque são fortes o suficiente para crescer em qualquer lugar, como a mamãe disse que eu sou, explicou ela. Estacionaram na entrada familiar da trilha, Rodrigo verificando a bolsa médica de Clara 2 vezes. Medicação extra, informações de contato de emergência, capacete almofadado especializado. A trilha serpenteava suavemente através de carvalhos e nogueiras, começando a desdobrar suas folhas primaveris. Clara saltitava à frente, nunca completamente fora da vista vigilante de Rodrigo. Chegaram ao mirante onde Helena adorava fotografar, pores do sol, e Rodrigo ajudou Clara a arranjar seus dentes de leão em um pequeno círculo de pedras. Papai, você ouviu isso? Clara perguntou de repente, inclinando a cabeça. Rodrigo balançou a cabeça, ouvindo apenas o farfalhar das folhas e o canto distante de pássaros. Mas Clara já estava se movendo, atraída por algo que só ela podia perceber. Rodrigo a seguiu ansiosamente, pedindo que diminuísse o ritmo. Quando a alcançou, encontrou sua filha ajoelhada ao lado de um tronco caído, falando com a voz gentil que reservava para criaturas assustadas. Está tudo bem, ela sussurrava. Não vamos te machucar. No início, Rodrigo não viu nada. Então, um leve movimento revelou a fonte da preocupação de Clara. Um filhote de pastor alemão, não mais que 3 meses, enfiado sob a madeira apodrecida. O pelo do animal estava emaranhado com lama e sangue, uma pata traseira torcida em ângulo anormal. Mais perturbadoras eram as queimaduras circulares visíveis, onde o pelo fora queimado da pele, marcas deliberadas e cruéis que revirou o estômago de Rodrigo. Papai, ele está muito machucado, disse Clara, lágrimas brotando em seus olhos. Como eu estava depois do acidente. Precisamos ajudá-lo. Os instintos veterinários de Rodrigo assumiram o controle. Ele avaliou cuidadosamente o filhote. Macho, gravemente desidratado, múltiplas lesões, mas milagrosamente ainda vivo. Usando sua jaqueta para criar um improvisado, ele envolveu gentilmente o animal trêmulo. O cão não lutou nem mordeu. Em vez disso, fixou Clara com um olhar intenso que parecia transmitir reconhecimento. Ele sabe que estamos ajudando, disse Clara com absoluta certeza. Vou chamá-lo de Thor. Na verdade, querida, esse não é exatamente o... Rodrigo começou, então se interrompeu. Thor é perfeito. O hospital veterinário mais próximo estava fechado para a reforma. Então Rodrigo dirigiu até o Santuário Animal do Vale Azul, onde havia doado seu equipamento veterinário após fechar sua clínica. Sabia que a diretora, doutora Sara Costa, ajudaria sem questionar. O santuário se estendia contra as colinas, sua propriedade ampla abrigando desde animais de fazenda abandonados até vida selvagem ferida. Sara os recebeu na entrada. Seus olhos experientes rapidamente avaliando a situação. Tragam-no direto para os fundos, ela direcionou, levando-os através do prédio principal até uma sala de exames bem equipada que Rodrigo reconheceu. Continha muitos de seus antigos instrumentos. Múltiplas fraturas, desidratação, desnutrição. E estas queimaduras? A voz de Sara endureceu enquanto examinava gentilmente Thor. Alguém fez isso deliberadamente. Precisaremos denunciar. Enquanto Sara preparava os raios-x, Clara sentou-se ao lado da mesa de exame, conversando suavemente com Thor. Apesar das preocupações de Rodrigo sobre higiene e potencial agressividade, os olhos do filhote nunca deixaram a menina. Quando Sara tentou separá-los para o procedimento,
Thor choramingou até que Clara pudesse permanecer à vista. Nunca vi algo assim, Sarah comentou. Especialmente com um cão que foi abusado. Eles geralmente não confiam em humanos depois do que ele passou. O processo de reabilitação seria longo. Thor precisava de cirurgia para a pata quebrada, antibióticos para a infecção e cuidados especializados para as queimaduras. Quando Sarah gentilmente sugeriu que considerassem deixar o filhote no santuário, Clara se tornou inabalavelmente teimosa. Ele precisa de mim, ela insistiu, pequenas mãos cerradas em punhos determinados. E eu preciso dele também. Rodrigo reconheceu a expressão no rosto de sua filha. Era o olhar de Helena, aquele que sempre sinalizava uma decisão imóvel. Ele concordou em cobrir as despesas médicas de Thor em parcelas e se comprometeu a trazer Clara para visitas diárias durante a recuperação do filhote. Essas visitas rapidamente se tornaram o destaque da vida de Clara. Ela sentava, lendo livros em voz alta para Thor enquanto ele se curava, contrabandeando petiscos, apesar do regime alimentar estrito. Rodrigo observava maravilhado como a frequência das crises de sua filha diminuía durante essas visitas. A mudança foi sutil no início. Um dia sem episódio, depois 3, então uma semana inteira. A neurologista de Clara era cautelosamente otimista, observando que animais de apoio emocional às vezes criavam melhorias mensuráveis em pacientes com condições neurológicas. O que verdadeiramente espantou tanto Rodrigo quanto a equipe do santuário se desenvolveu na 3ª semana de visitas. Clara estava sentada ao lado da jaula de Thor quando seu corpo subitamente enrijeceu, o sinal revelador de uma crise iminente. Antes que Rodrigo pudesse alcançá-la, Thor já estava reagindo. Apesar de sua pata em recuperação, o filhote pressionou contra a porta da jaula até que se abrisse. Então, se posicionou contra Clara, latindo agudamente até Rodrigo chegar. A crise que se seguiu foi mais leve que o usual e Clara se recuperou mais rapidamente. Aquele cão sabia antes de qualquer um de nós, Sarah disse depois, revisando as imagens de segurança do santuário. Olhe o registro de tempo. Ele começou a agir diferentemente quase 2 minutos antes dos sintomas clínicos dela aparecerem. Observações posteriores confirmaram. Não era coincidência. Thor exibia comportamentos de alerta consistentes antes das crises de Clara. Inquietação, vocalizações específicas e posicionamento físico que permitia a Clara deitar-se com segurança antes da crise acontecer. Sem treinamento formal, Thor se tornara algo precioso, um sistema de alerta precoce que dava a Clara minutos preciosos para se preparar. Existem programas especializados para cães de alerta de epilepsia, Sarah explicou a Rodrigo certa noite, mas custam mais de R$100 mil, com listas de espera de vários anos. O que você encontrou aqui é extraordinário. À medida que Thor se curava fisicamente, seu vínculo com Clara se aprofundava em algo que transcendia relações típicas entre humano e animal. O filhote abusado, que deveria temer humanos, desenvolveu uma sintonia extraordinária com as necessidades médicas de Clara. Por sua vez, Clara floresceu em seu papel como protetora de Thor, sua confiança crescendo enquanto ajudava com seus exercícios de fisioterapia. Ele estava quebrado e agora está melhorando, ela disse ao pai seriamente. Assim como eu, Rodrigo os observava juntos, reconhecendo algo que não conseguia articular. Uma conexão que parecia predestinada em vez de acidental. Quando Thor finalmente foi liberado para a adoção, a decisão já estava tomada. O filhote de pastor alemão, que havia sobrevivido à crueldade deliberada, iria para casa com a menina que havia sobrevivido à perda devastadora. Nenhum deles estava inteiro, mas juntos criavam algo completo. A ligação do Departamento de Polícia de Vila Serena chegou 6 meses depois que Thor se tornará parte da família Mendes. O
O chefe Daniel Ferreira explicou que sua unidade Cata 9 havia observado Thor durante as sessões de terapia de Clara no centro de reabilitação, onde o departamento fazia voluntariado. As habilidades naturais de alerta do pastor, inteligência e temperamento haviam impressionado tanto o treinador Capa 9 que queriam discutir uma proposta com Rodrigo. Não estamos tentando tirar ele de sua filha, o chefe Ferreira explicou enquanto sentavam na modesta sala de estar dos Taylor. Thor deitava protetor aos pés de Clara, seus olhos acompanhando o visitante desconhecido. O que propomos é um programa de parceria. Thor receberia treinamento profissional, aprimorando suas habilidades naturais e trabalharia meio período com nosso departamento. O resto do tempo permaneceria como companheiro de Clara. Rodrigo olhou para Clara, que acariciava distraidamente o pelo de Thor. Não entendo. Ele é um resgate com histórico traumático. Vocês não costumam começar com filhotes criados especificamente para isso? O oficial Tiago Campos, treinador K9 do departamento, assentiu respeitosamente. Normalmente sim, mas Thor demonstrou qualidades excepcionais. Sua capacidade de alertar para as crises de Clara, sem treinamento formal, sugere uma sensibilidade extraordinária. Acreditamos que ele poderia se destacar em trabalho de detecção, particularmente em encontrar pessoas desaparecidas ou em cenários de alerta médico. Os aspectos financeiros da proposta eram atraentes. O departamento cobriria todas as despesas veterinárias de Thor, forneceria treinamento profissional avaliado em milhares de reais e pagaria um estipêndio mensal que ajudaria com as contas médicas de Clara. Em troca, Thor trabalharia 20 horas semanais com a unidade Caba 9 após completar seu treinamento. E quanto ao tempo dele com Clara? Rodrigo perguntou, seus instintos protetores aflorando. Crises podem acontecer a qualquer momento. Pensamos nisso, o chefe Ferreira respondeu. Organizamos com a doutora Costa no santuário para desenvolver um cronograma de treinamento especializado que acomode o horário escolar e compromissos médicos de Clara. Thor trabalharia principalmente quando Clara está na escola. E garantiríamos que ele esteja disponível durante seus períodos de maior risco. Clara, que vinha escutando silenciosamente, de repente falou: Thor teria uma insígnia de polícia e um daqueles coletes especiais? O oficial Campos sorriu, agachando-se até o nível dela. Teria sim. Ele seria um K9 policial oficial, com seu próprio número de insígnia. E você poderia participar da cerimônia de formatura quando ele completar o treinamento. A perspectiva iluminou o rosto de Clara momentaneamente, antes da dúvida nublar sua expressão. Mas e se eu tiver uma crise grande e ele estiver trabalhando? E se eu precisar dele e ele não estiver aqui? Era a pergunta que Rodrigo temia articular há meses. Thor havia sido o guardião de Clara, frequentemente alertando antes das crises, posicionando-se para amortecer quedas e permanecendo com ela durante cada episódio. O pensamento de Thor estar ausente durante um momento crítico enviava um arrepio pela espinha de Rodrigo. Apesar de suas reservas, Rodrigo reconheceu a oportunidade que isso representava. As despesas médicas de Clara vinham aumentando constantemente, e a neurologista pediátrica especializada no condado vizinho, sua melhor esperança para melhor controle das crises, não aceitava seu seguro. O apoio financeiro do programa Cata 9 poderia tornar esse cuidado especializado possível. Após extensa discussão e cuidadosa consideração, concordaram com um período experimental. Thor começou o treinamento com o oficial Campos 3 manhãs por semana, enquanto Clara estava na escola. O pastor provou ser um aluno excepcional, dominando comandos e cenários, que normalmente levavam outros cães meses para aprender. Os treinadores maravilharam-se com sua capacidade de alternar entre alerta profissional durante sessões de treinamento e atenção gentil. Quando reunido com Clara, ele entende a diferença entre seus trabalhos, explicou o oficial Campos, observando Thor se transformar de cão policial, focado em companheiro terapêutico no momento em que Clara aparecia.
É como se ele tivesse dois lados distintos de sua personalidade, cada um perfeitamente adequado ao seu propósito. Conforme Thor progredia no treinamento, a condição de Clara tomou um rumo preocupante. As crises que haviam diminuído em frequência durante a chegada de Thor começaram a se intensificar novamente. Os episódios tornaram-se mais longos, mais graves e cada vez mais resistentes à sua medicação. Rodrigo se viu fazendo viagens semanais à emergência, segurando a pequena mão de sua filha, enquanto médicos administravam medicações de resgate para parar crises que não terminavam sozinhas. Precisamos ajustar seu plano de tratamento. A doutora Beatriz Henderson, neurologista de longa data de Clara, explicou durante mais uma consulta de acompanhamento. Gostaria de encaminhá-la para a doutora Elisa Andrade no Hospital Infantil da capital. Ela é especialista em casos complexos de epilepsia pediátrica. O coração de Rodrigo afundou ao revisar a documentação do encaminhamento. O Hospital Infantil da capital ficava a 3 horas de distância e a doutora Andrade, como ele temia, estava fora da rede de seu seguro. A consulta inicial sozinha custaria mais que 1 mês de seu salário. Existe alguma outra opção? Rodrigo perguntou, odiando o desespero em sua voz. A expressão da doutora Henderson suavizou com genuíno pesar. Para a epilepsia de rotina, sim. Mas o caso de Clara está se tornando cada vez mais complexo. A doutora Andrade é pioneira em um protocolo diagnóstico especificamente para casos como o dela, onde tratamentos padrão não estão fornecendo controle adequado de crises. Eu não sugeriria se não acreditasse ser necessário. Naquela noite, após Clara finalmente ter adormecido com Thor vigilante ao lado de sua cama, Rodrigo sentou-se à mesa da cozinha, cercado por contas, extratos de seguro e cartas de negação. A casa que ele e Helena haviam comprado com tanta esperança agora parecia desmoronar ao seu redor. O telhado precisava de reparos, o sistema de aquecimento estava falhando e agora Clara precisava de cuidados médicos especializados que não podiam pagar. O estipêndio do programa K9 ajudava, mas não chegava perto do suficiente para as despesas crescentes. Em desespero, Rodrigo ligou para Sara Costa no santuário para discutir o aumento das horas de treinamento de Thor por compensação adicional. Sara ouviu com simpatia, então fez uma sugestão que pegou Rodrigo de surpresa. A cerimônia de formatura K9 é no mês que vem e é um evento comunitário significativo. Empresas locais doam generosamente ao programa. Com sua permissão, eu poderia falar com o chefe Ferreira sobre destacar a história de Clara e Thor. Uma campanha de arrecadação coordenada com a cerimônia poderia gerar apoio suficiente para o tratamento de Clara. A ideia de expor publicamente as lutas médicas de sua filha deixava Rodrigo profundamente desconfortável. Helena sempre fora ferozmente protetora da privacidade de Clara, mas enfrentando a alternativa de negar a ela cuidados médicos potencialmente transformadores, ele relutantemente concordou. Continua nas próximas partes.